Olha só, eu nem sabia que ainda existia o quadro Grande Debate na CNN Brasil e muito menos que o Caio Coppola ainda era um dos debatedores. Porque para mim apareceu hoje aqui um vídeo que eu quero ver com vocês, porque há muitas coisas a serem observadas aqui sobre isso. Se trata de um debate entre o Caio Coppola e o José Eduardo Cardoso. E eles estão falando aqui sobre o indiciamento do Bolsonaro e do entorno do Bolsonaro em relação às denúncias de golpe de Estado, né, de ruptura democrática, de atentado violento contra a democracia. E aí é óbvio, né, que você tem ali o Caio Coppola defendendo o Bolsonaro. O que me parece um absurdo, né, que em 2024, quase 2025, tenha pessoas que ainda tenham, sabe, a coragem de vir na televisão defender o Bolsonaro. Mas vamos ouvir juntos esse trechinho aqui e pensarmos algumas coisas sobre, inclusive, o formato do debate, sobre recursos argumentativos para defender ideias esdrúxulas. Vamos ouvir juntos aqui Caio Coppola e José Eduardo Cardoso debatendo o indiciamento do Bolsonaro e da turma dele. Assistam. O Bolsonaro nunca deu ordens de natureza subversiva, nunca coagiu ou ameaçou outras autoridades e nunca se manifestou publicamente para endossar ou mesmo para incitar a violência e a sedição entre os seus apoiadores. Daquilo que eu li das 220 e mais aquilo que é dado a perceber, não me parece que exista a possibilidade jurídica de uma prisão preventiva de Jair Bolsonaro. No entanto, as provas são cabais. Eu não falo mais de indícios, são provas. Provas claramente tipificadoras dos delitos apontados no Código Penal brasileiro hoje. Por que digo isso? Veja, primeiro nós temos que falar do tal do intercrimes. Nem sempre é fácil diferenciar os atos preparatórios dos atos executórios. No entanto, a jurisprudência, a doutrina diz que quando atos concretos que podem colocar em risco o bem jurídico tutelado começam a ser feitos, já se começou a execução. Com base nesta visão, eu, pessoalmente, até agora, não me convenci que na tentativa de assassinato do presidente Lula, do Geraldo Alckmin e do presidente Alexandre de Moraes, que eu falo presidente porque era o presidente do Supremo, ali não me parece que tenha iniciado a execução. Ali foi o plano preparatório, cogitação, etc. No entanto, nos delitos exatamente que a Polícia Federal coloca no indiciamento, isso me parece inegável. Vamos falar tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. Ora, houve um conjunto de atos que mostram o início da execução. Plano de homicídio. Ir atrás das pessoas para fiscalizar. Recuo da execução por razões de força maior, porque houve um atraso da sessão do Supremo. E muito mais coisas que são colocadas no relatório. Ou seja, foi colocado em risco o bem tutelado. Queriam matar o presidente da República, o vice-presidente e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, com isto se consumava a morte dos eleitos. E aí o pano de fundo seria um golpe de Estado. É claríssimo. E não dá para contestar que efetivamente houve um plano de assassinato, porque isso consta dos próprios mensagens, daquilo que foi apreendido pela Polícia Federal. É o primeiro golpe. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é nesse formato do debate, como esse proposto pela CNN, mas como a gente vê também em muitos podcasts agora, né, é uma tendência dos últimos anos no Brasil por posições antagônicas para debaterem e que, como eu já falei muitas vezes aqui, um dos problemas principais é que nem sequer há um solo comum de conhecimento ou um paradigma compartilhado sobre o qual esses participantes, esses debatedores possam construir algum tipo de debate produtivo. Porque se você diz A e o outro diz Z, é óbvio que vocês não falam a mesma linguagem, vocês não falam dos mesmos valores, vocês não falam das mesmas coisas. E aí nem sequer os conceitos que vocês adotam são os mesmos. E aí não tem comunicação. Aí é conversa de doida, com pessoas falando com a sua audiência, mas sem comunicação real com o outro debatedor e sem sequer a possibilidade de uma troca genuína e de um possível convencimento do outro de que ele possa estar errado. Isso não acontece. Só lembrando que você tem alguns princípios éticos elementares para você participar de um debate produtivo, né? E um deles é de você reconhecer que você pode talvez não ter razão,
Ou seja, você acha que tem razão, tanto que você está no debate tentando convencer outra pessoa, mas você tem que partir de uma postura ética de que talvez você não tenha razão, que o outro talvez tenha razão. E, claro, né, dados os argumentos apresentados, dadas as evidências apresentadas, dadas, a garantia trazida durante o debate, você pode ser convencido de que você estava errado ou não. Então, isso é algo que inexiste nesse tipo de debate. Primeiro ponto. E aí eu comento sobre isso, né? Eu comento sobre esse formato aqui no meu livro sobre debates, como vencer um debate tendo razão, quando eu menciono aqui como esse debate passou a ser um espetáculo midiático. Começa nos anos 70, nos Estados Unidos, com o debate entre o Gore Vidal e o William Buckley. O Gore Vidal progressista, o William Buckley um baita de um conservador, né? Bem tradicional lá, bastante conhecido nos Estados Unidos, e eles vão debater na ABC as primárias presidenciais daquele ano. E aí o negócio vai escalando até um ponto que rola até ameaça de agressão. O negócio fica bem feio lá, e esse debate vira um fenômeno de audiência e passa a ditar o modo como a televisão norte-americana vai começar a enquadrar o formato do debate e vai gerar esse tipo de tretas permanentes. Então, assim, o formato da treta que a gente vê nas redes sociais, de certo modo, já começa, né, com esse prazer que nós temos em ver duas pessoas se digladiando em rede nacional ao vivo. E aí a CNN nos Estados Unidos vai engessar esse formato, vai transformar isso num formato também de espetáculo e vai pôr ali duas pessoas para debater e vai gerar um quadro chamado Crossfire, que é a inspiração para o grande debate no Brasil. E aí eu menciono no meu livro, inclusive, quando o Jon Stewart, né, o humorista, é levado nesse quadro para para falar sobre o livro dele, para falar um pouco sobre o debate, e aí ele critica esse formato e ele diz, olha, esse formato aqui, ele não apenas não é produtivo, como ele é prejudicial, ele está prejudicando as pessoas, ele está prejudicando o país, porque dá a impressão que não há conciliação possível, dá a impressão que não há consenso possível, dá a impressão que você tem duas pessoas encasteladas em suas posições e que não há diálogo possível entre pessoas de posições ideológicas diferentes. E isso é prejudicial pra caramba, porque a gente tem que pensar aqui, eu falei inclusive recentemente sobre isso, né, como o movimento tradicional da política é em direção ao centro, é em direção aos moderados. Você tem lá um político, outro político que estão falando, e eles têm que conquistar a fatia central, que é a fatia de pessoas que têm valores difusos, têm valores, alguns deles progressistas, outros conservadores, e elas não têm uma posição política ideológica definida, elas não são partidárias de nenhum partido específico, não são militantes, e essas pessoas estão vivendo suas vidas. E aí tem época de eleição, e os políticos precisam convencer essas pessoas a votarem naqueles partidos ou naquele candidato. Então, tradicionalmente, na política democrática, há esse caminho em direção ao centro. E aí, com as redes sociais, o que há é uma ruptura desse mecanismo, e aí há um apelo para os extremos. Então, esse formato aqui ele é muito apropriado para um mundo no qual você tem essa polarização política, que é essa tática, né, de você tentar dividir o mundo em preto e branco, entre bons e maus, e daí você tem essa tática de radicalização das pessoas para justamente vender a ideia de que não é possível dialogar com quem é diferente. Isso é tóxico, isso é prejudicial, isso é perigoso para uma democracia. Isso é perigoso não apenas para a democracia, mas para as relações humanas, né? Porque se você tem um pai bolsonarista, é claro que você é obrigado, pelo menos se ele for um pai legal, né, um pai minimamente decente, você se sente obrigado a conviver com essa pessoa. E como é que você convive com essa pessoa se você acha que ele é mau? Se você acha que aquela pessoa, representa valores que são fascistas? Como é que você convive com um fascista? E aí é claro que isso gerou ao longo dos últimos anos também rupturas intrafamiliares, né? Pessoas que não falam com os pais, com a mãe, com os tios, com primos, com irmãos, por causa de questões políticas. Então, assim, eu fico pensando até que pontos que isso aqui é positivo. Mas, passando desse formato do debate, que para mim ele não é produtivo, mas é um formato que é adotado, como eu falei, pela CNN agora no grande debate, mas também por muitos canais, muitos podcasts, muitos canais no YouTube que usam isso para gerar audiência, porque gera audiência, você vê duas pessoas, se esgoelando para tentar provar que elas estão certas, aí você entra na outra esfera que é do Caio Coppola defendendo o Bolsonaro hoje. Então você tem agora um inquérito da Polícia Federal que indiciou o Bolsonaro mais 36 pessoas, e aí tem ali, como diz o José Eduardo Cardoso, provas de que havia envolvimento do Bolsonaro e de todo esse entorno, né? Braga Neto, General Heleno e outras figuras na proximidade do Bolsonaro, de tentar um golpe de Estado. Isso aqui não é novidade, isso aqui não é algo surpreendente, isso aqui não é algo, oh meu Deus, olha só, o Bolsonaro queria um golpe de Estado, até porque, como diz o José Eduardo Cardoso nesses debates aqui, é algo que o Bolsonaro sempre disse. Ele sempre tensionou, ele sempre esticou a corda, sempre elogiou a ditadura, sempre, prestou reverência
ao autoritarismo, era alguém que foi lá na Câmara dos Deputados e prestou homenagem ao Ustra, isso no impeachment da Dilma, né? Então, assim, é um cara que nunca ocultou a sua sabe, afinidade, a sua reverência ao autoritarismo, nunca ocultou isso. Então, sim, o Caio Coppola está negando a realidade e os fatos, coisa que a gente sabe, né? O meu livro sobre o Bolsonaro, que se chama Minha Especialidade de Matar, parte de uma frase do Bolsonaro. Ele disse isso, que ele era um especialista em matar pessoas. Então, assim, alguém que nunca ocultou, sabe, essa sede dele de autoritarismo. Então, não surpreende que ele esteja envolvido numa tentativa de golpe de Estado. Não surpreende. O que surpreende é que não tenha tentado levar a cabo. E aqui a gente pode, como eu falei, especular sobre as razões disso. Quais são as condições que estavam ali, que não eram propícias para isso e que eles avaliaram que não valeria a pena tentar isso porque daria errado e todo mundo acabaria preso. Vão acabar presos mesmo assim por causa da questão da tentativa, porque isso aqui também é um crime. Mas, claro, a gente aqui na torcida, né? A torcida que vai preso. Mas o que entra em questão aqui, e aí tem a ver com a argumentação, né? Tem a ver com a estruturação do raciocínio, é que você pode defender qualquer ideia. Qualquer ideia. Se você usar princípios lógicos, princípios racionais, princípios argumentativos, você pode defender qualquer ideia. Até porque as grandes questões políticas, morais, sociais, elas estão em aberto. Questões, por exemplo, porte de arma, acesso a armas, é uma questão que está em aberto. Você pode ser contra a porte de armas, você pode ser a favor do porte de armas, mas a gente sabe que é uma questão que é debatida e que não há uma resolução para isso. Tem gente que acha que aumenta a segurança, tem gente que acha que aumenta a insegurança, que aumenta o número de homicídios. Então, assim, há muitos argumentos a favor de porte de arma e há muitos argumentos contra o porte de arma. Em relação ao aborto, que é uma questão moral também, né? Não apenas social, mas moral também, religiosa, né? Então há muitos argumentos a favor do aborto e há muitos argumentos contra o aborto. Você tem questões, por exemplo, encarceramento, né? Pena de morte, por exemplo, pena de morte ou prisão perpétua. Há muitos argumentos a favor disso e muitos argumentos contra isso. E isso vai para muitas questões que a gente possa imaginar, questões éticas, né? O que é o correto, o que é o justo, o que é o valoroso, o que é, sabe, o bom. São questões que estão em aberto e que talvez jamais tenham respostas, porque são respostas geralmente construídas contextualmente, historicamente, depende da sociedade. Então, assim, são questões que vão sendo elaboradas ao longo do tempo e as respostas vão se transformando também ao longo do tempo, né? Então, não são questões fechadas, isso também aqui abarca as ideologias. Geralmente, quem fala em verdade nesse tipo de questão, né? Quem fala em verdade política, verdade, sabe, em questões morais, geralmente quem fala isso, ela não está dizendo que existe uma verdade e que talvez o outro tenha a verdade com ele, talvez o outro esteja certo e eu esteja errado. Quem diz que existe uma verdade, geralmente diz que existe a verdade porque eu sei a verdade. Eu sei a verdade, eu sei o que é o certo, eu detenho essa verdade e eu posso provar isso. Claro que a gente pode dizer que no sentido mais mínimo existe algum tipo de verdade quando a gente fala algumas proposições, né? Está chovendo lá fora, daí você olha lá fora, está chovendo, a gente pode dizer que isso é verdadeiro, mas quando se trata de grandes questões existenciais, políticas, religiosas, sociais, essas grandes questões são questões em aberto. Isso permite com que você possa defender qualquer ideia que exista. Pode defender a eugenia, você vai encontrar elementos, vai encontrar informações, vai encontrar provas, vai encontrar justificativas para isso. Você vai encontrar, porque você pode ir recortando a realidade, você pode, sabe, pensando os fatos, pensando as evidências de modo a corroborar aquilo que você quer dizer. Isso é feito o tempo todo. Todo mundo faz isso. Se você quer criticar a esquerda ou criticar a direita, você pode pensar um monte de elementos, um monte de evidências e demonstrar como eles são maus, como eles são politicamente prejudiciais para a sociedade. Você pode fazer isso e as pessoas fazem o tempo todo. E aí, nessa questão do Coppola, basta você inverter o sujeito da história. Se você tira Bolsonaro dessa questão do golpe de Estado, né, do atentado violento contra as instituições, né, da abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Se você tira o personagem Bolsonaro e você troca por, sei lá, troca por Lula ou troca por Boulos, o discurso dele vai mudar imediatamente. Ele que está defendendo agora que não há nenhuma relação, que não há como provar, que não sei o quê. Se você muda o sujeito nessa questão, nesse problema, e você põe alguém que ele odeia, ou alguém que ele abomina, ou alguém que ele acha que é essencialmente errado em relação à política, o discurso vai mudar. E aí, em vez de defesa, você vai ter ataque, você vai ter crítica. Tanto que ele faz isso, né? Tem um dos debates que eu assisti aqui que ele tenta inverter a ordem das coisas e diz o seguinte, ele é inocente, tem que se prove o contrário. E o fato de pessoas no entorno dele estarem envolvidas não quer dizer que ele pessoalmente soubesse o que estava acontecendo. Então, assim, pode ser que o Bolsonaro seja inocente. Na verdade, ele vai mais no sentido disso, né? Bolsonaro não sabia de nada. E aí,
ele usa o exemplo do Lula. E daí ele fala assim, olha, basta pensar no caso do mensalão, por exemplo, né, que o Lula, todo mundo ao redor do Lula estava envolvido, mas ele não sabia de nada. E ele dizia que não sabia de nada e ele não foi indiciado por isso, não foi, punido por isso. E aí eu não sei que idade que o Coppola tinha quando houve o mensalão, foi 2005, acho que ele devia ter uns 20 anos, 19 anos, não sei até que ponto que ele era envolvido em questões políticas também, se ele acompanhava essas questões, porque eu me recordo claramente, né, a imprensa caindo matando sobre o Lula. Capas da Veja, de revistas, né, Isto É, por exemplo, frequentemente publicando, manchetes contra o Lula e tentando associar o mensalão com ele. Então, assim, Globo, Jornal Nacional e assim por diante. Então, assim, não sei em que mundo que ele vive, no qual não tentaram o tempo todo colar a imagem da corrupção com o governo PT e com o Lula. Fizeram bastante isso, né? O que aconteceu foi que não virou processo na questão do mensalão, mas houve também, como diz o próprio José Eduardo Cardoso, houve em outras circunstâncias processos contra o Lula, que ele foi inclusive preso, né? Passou um tempo na cadeia por denúncias de corrupção. E aí ele só foi solto da cadeia porque o Sérgio Moro foi um juiz parcial, né? E aí a gente tem que lembrar, né, toda a história aqui recente do Brasil, né? Vaza Jato, a Intercept, o Glenn Greenwald, que se tornou uma pessoa não grata na esquerda agora, é uma coisa que não existe na política, é gratidão, né? Então, assim, se não fosse as reportagens do Intercept e do Glenn Greenwald sobre a Vaza Jato, talvez o Lula estivesse preso ainda, ou os processos não houvessem sido anulados. Então, assim, se troca o personagem, se troca o sujeito da história, Lula tentou cometer um golpe de Estado, você vai ter lá o Caio Coppola pedindo prisão preventiva para o Lula agora, né? Hoje. Porque não aconteceu isso. Mas, como é o Bolsonaro, e aqui a gente pode pensar que há elementos que são extra-argumentativas, né? Não são da estruturação racional, mas tem a ver com a base de suporte do Coppola. Quem é a audiência do Coppola? E a gente não pode negar aqui que isso é fundamental para definir aquilo que você vai dizer também, né? Se você passa anos defendendo o PT, se você passa anos construindo uma base de seguidores de petistas, e de repente acontece alguma coisa no governo petista e você resolve criticar, isso vai alienar uma parte da sua base. Você vai, incomodar os seus seguidores. Vão ficar putos com você, vão querer, que você morra. Então pode ser que ainda hoje, em 2024, o Coppola esteja defendendo o Bolsonaro porque são seguidores dele, são as pessoas que estão acompanhando o que ele diz ainda. Se ele resolver criticar o Bolsonaro, de um dia para outro ele vai liquidar dezenas de milhares de seguidores dele porque essas pessoas não querem ouvir o Coppola criticando o Bolsonaro, eles querem ouvir o Coppola defendendo o Bolsonaro porque foi o papel, bizarro que ele se prestou ao longo dos últimos anos. Então, aqui tem elementos que são argumentativos, o modo como você pode defender qualquer ideia que você quiser, basta você recortar a realidade, reunir os elementos para justificar a sua tese, você pode fazer isso, as pessoas fazem isso o tempo todo, mas também me parece haver elementos extra-argumentativos que têm a ver com quem o Coppola quer agradar. Então, nesse sentido, ele não pode criticar o Bolsonaro. Ele não pode fazer isso, porque se ele fizer isso, ele vai ser liquidado junto com o Bolsonaro. Então aqui a gente fala de talvez um conflito de interesses. Ou nem sequer é isso. Talvez ele seja contratado para defender teses esdrúxulas, né? Então assim, a CNN precisa de alguém para defender o Bolsonaro. Bem, Coppola, defenda o Bolsonaro aí, se vire. E aí ele monta os argumentos de acordo com aquilo que foi pedido para ele, né? Porque também é possível fazer esse papel do advogado do diabo. O advogado faz isso. O advogado tem que defender até mesmo um assassino, um genocida. Então talvez ele esteja ali sendo contratado para prestar o serviço de advogado do Bolsonaro. Pode ser que seja isso. Daí a gente pode compreender que aí está em outra esfera, né, da persuasão, e não é mais de uma visão realista do mundo, né? Aqui se trata de uma defesa. Ele está ali como advogado do Bolsonaro. Mas de qualquer maneira, como eu falei, me parece assustador você perceber como tem pessoas que ainda são capazes de tentar passar pano para uma tentativa de golpe de Estado em 2024. É assim, pavoroso. Eu entendo que você tem pessoas que estão, fanatizadas, que ficaram, bitoladas pelo bolsonarismo e que ainda hoje são incapazes de perceber isso, porque é um negócio que vai se reforçando, né? A fanatização, ela exige esse reforço constante da mensagem, então tem a ver com grupos de WhatsApp, tem a ver com canais de YouTube, tem a ver com quem você acompanha nas redes sociais, é algo permanente, e isso vale para qualquer tipo de conteúdo extremista, é o reforço permanente, então você vai ouvindo o tempo todo a mensagem, de modo que você já não consegue pensar mais fora daquele esquema mental que foi moldado para ti. Então isso acontece o tempo todo em diferentes grupos, também tem na esquerda isso, tem na religião, então é como opera, mas pessoas que têm um pouquinho de senso crítico, que me parece que poderia ser o caso do Coppola, não me parece que estão fechados nesse tipo de dogma político. Aí você tem uma pessoa que tem interesses individuais, possivelmente,
para poder continuar defendendo essa mensagem. Mas é bizarro. E a resposta do José Eduardo Cardoso ali foi humilhante, né? Assim, o Coppola está tentando confrontar evidências, são provas, são fatos. Aqui não é questão de interpretação, aqui não é, sabe, imaginação das pessoas. Estamos imaginando que houve uma tentativa de golpe de Estado. Aqui é evidências concretas. Daí que você não apenas está contestando a esquerda, sabe, ou supostamente a esquerda, mas você está contestando o trabalho policial, você está chamando os policiais aqui de mal intencionados, de desqualificados, pessoas que estão manipulando evidências, ou seja, você está acusando uma instituição aqui de incompetente, basicamente. O que o Coppola está fazendo aqui é acusar a Polícia Federal de não saber fazer o trabalho dela. E aí também é outra coisa, né? Uma acusação grave também, se for pensar, né? Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa situação, sobre essa troca, breve troca aqui entre Coppola e o Cardoso. Como é que você entende essa adesão a essas ideias? E aqui, como eu falei, me parece que não é apenas a ideia, né? Que tem a ver com todo um suporte, foi montado toda uma base de seguidores que você não quer alienar, porque você não quer, sabe, perder relevância. Mas me diga o que vocês pensam aqui sobre isso, deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. O mundo está um caos, à beira do abismo, e poucas pessoas sabem explicar o porquê dele estar um caos. O ICL tem uma grande novidade para vocês. No dia 28 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai lançar o próximo passo da nossa revolução. A pós-graduação reconhecida pelo MEC do ICL. Uma parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde estudaram Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros nomes. Para você saber quais cursos serão oferecidos, as condições e os professores que irão ensinar as matérias, o encontro é no dia 28 de novembro. Mas já pode comemorar, porque é um passo que todo mundo estava esperando que fosse dado pelo ICL. Vambora!